Você já sabe como é importante viver na vontade de Deus. E você sabe que Deus, Ele quer sim se revelar para você e também revelar a vontade que Ele tem para a sua vida. A Bíblia diz que Deus tem um plano de bem e não de mal. Então você já sabe a importância de viver a vontade de Deus, você sabe a importância que isso tem para você, você sabe que isso realmente é o que faz a diferença na nossa vida. Quando nós ouvimos uma voz, a voz de Deus nos guiando. Em Jeremias 29:11, olha o que diz. Diz algo aqui muito poderoso, que Deus tem um plano de bem e não de mal. Agora, como ter a revelação, como receber a revelação da vontade de Deus? É isso que eu quero falar, sobre receber revelação. Deus tem me falado muito nesses dias sobre a importância de decisões na vontade dele, decisões na vontade de Deus. E aqui em Jeremias 29:11 fala: eu sei os planos, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, planos de paz, né? E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, muitas vezes você fica pensando, mas se Deus quer revelar a vontade dele, então por que eu estou com dificuldade de saber, de descobrir qual é essa vontade de Deus para a minha vida? E isso vai nos levar a uma palavra que Deus estava me dando aqui para você. Não é por acaso que você veio aqui. É porque Deus quer te ensinar o processo de receber a revelação, da vontade dele. A Bíblia diz aqui em Daniel, no capítulo 10, que Daniel orou. Daniel recebeu uma visão e ele não estava entendendo bem a visão. E Daniel, já sendo um homem, um homem de Deus, um homem íntegro diante de Deus, mesmo assim, ele precisou jejuar por 21 dias. 3 semanas ele orou, mas aconteceram barreiras invisíveis. Está vendo? São barreiras invisíveis que estavam impedindo ele de receber a mensagem, a resposta de Deus. Sabe, muitas vezes você vai precisar perseverar em jejum e oração para receber uma resposta de Deus. E através dessa resposta, algo vai mudar. Talvez é um livramento que você precisa. Talvez é entender melhor o propósito que Deus tem na sua vida. E você precisa entender a importância de, primeiro, ouvir a voz de Deus, sim, mas também perseverar. Muitas vezes você vai ter que perseverar em jejum e oração para que barreiras invisíveis sejam quebradas. Talvez, em alguns momentos, a gente não consegue enxergar bem, não consegue ver bem qual é a vontade de Deus, por causa de batalhas espirituais que acontecem. Olha o que diz aqui Daniel 10, versículo 12. Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que está falando aqui? Está falando de uma batalha espiritual. Daniel teve uma visão, no versículo 7 mostra que os homens que estavam com ele não viram nada. Você está vendo? Os homens que estavam com Daniel não viram a visão, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Então Daniel ficou sozinho e contemplou uma grande visão. Você está vendo? O que acontece é que muitas vezes tem coisas que Deus quer revelar para você, porque tem a ver com a sua história diante de Deus, tem a ver com o plano de Deus para você. E tem pessoas ao seu redor que Deus até não permite elas verem. Por quê? Porque é algo específico que Deus
tem com você. Você está vendo? E muitas pessoas ao seu redor, eles não entendem, né, isso. Por quê? Porque aquela visão é para você nesse tempo determinado. Quando Daniel ficou sozinho e contemplou a visão, ele também perdeu as forças, né? Não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. E eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Você está vendo? Sempre que Deus fala conosco, Ele sempre nos quer de joelhos. O que significa isso? Ele quer você prostrado diante dEle e reconhecendo que não é só pelo nosso próprio entendimento, não é através do nosso próprio entendimento que nós vamos vencer determinadas situações. Mas Deus, Ele tem um propósito maior na nossa vida. Deus tem algo maior na nossa vida, que só em oração que nós vamos receber essas revelações. Jeremias agora diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe? Você não está sabendo muita coisa ainda nessa situação. Por quê? Porque está precisando de um clamor, está precisando de um tempo de jejum, porque Deus vai dar um grande livramento. E Deus vai te colocar no caminho da bênção, no caminho do propósito dele para você. Agora, tem respostas que vai vir só através da oração e do jejum. E o interessante é que esse jejum que Daniel fez, ele não comeu nada que fosse saboroso, não provou carne nem vinho, e não se ungiu com óleo nenhum, tá vendo? Até passarem as 3 semanas. Então eu quero encorajar você que precisa receber uma palavra de Deus, você que precisa receber uma revelação de Deus para a sua vida, sabe? Você precisa perseverar em um período de jejum, sabe? Deus tem me direcionado esses dias. A hora que eu fui perceber, falei, nossa, quantas vezes eu gravei aqui essa semana, quantas vezes nós entramos aqui na oração para falar da importância da revelação da vontade de Deus, né? E hoje Deus está me dando essa mensagem. Eu declaro que você está sendo fortalecido agora com o poder de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Não é verdade? Agora, escute bem. Deus enviou um mensageiro para Daniel, né? Então, mas ele precisou o quê? Miguel, quando já está falando agora de Miguel, né? Está falando de batalha espiritual. Miguel é responsável por batalha espiritual. Então ele ficou ali com os reis da Pérsia. Isso significa que houve uma batalha espiritual para Daniel não receber a visão. A Bíblia sempre mostra Gabriel como mensageiro, não é verdade? E aqui Miguel, responsável por batalha espiritual. Agora, escute bem, tem palavras que nós precisamos, que Deus já está enviando, Deus já tem uma resposta de oração, mas batalhas, obstáculos invisíveis, eles precisam ser vencidos. Tem resposta de oração que não vai vir com facilidade, não. Tem resposta de oração que vai vir depois de um período de fervorosa oração. Ou então, um período em que você vai perseverar em oração diante de Deus, passando tempo diante de Deus. Por quê? Porque Deus quer revelar a vontade dele. Deus quer revelar um propósito maior na sua vida. Eu vi o Senhor dizendo aqui, existem problemas que nós enfrentamos, que Deus ele já tem a resposta. Mas se nós não orarmos, permanecer em oração, sabe? Se nós não permanecermos em oração, essa resposta
ela vai ser paralisada por obstáculos invisíveis. E sabe, o inimigo sempre ele tenta armar situações para a gente não orar, para a gente não passar tempo diante de Deus. Por quê? Nesse tempo de oração tem a resposta. Nesse tempo de oração, sabe, isso é na verdade um desafio às forças do mal. Porque quando alguém ora, Deus ordena a bênção. Quando alguém ora, Deus começa a lutar por essa pessoa. Você está vendo? Então, começa a orar com constância. E se você precisa receber uma revelação de algo, uma revelação da vontade de Deus em uma situação que você está enfrentando, então passe um tempo maior de oração, de jejum. Verifique-se em sua saúde, mas também veja um tipo de jejum que você pode fazer. Tire algo por alguns dias. Aqui Daniel orou por 21 dias. Costumo dizer que 3 dias é o jejum do milagre urgente. Você tem uma causa que é urgente mesmo, né? Por exemplo, você tem que pagar ali um exemplo, né? Pagar uma dívida que é urgente. Você vai ficar que é relacionado a uma casa, uma moradia, por exemplo. Você tem que pagar urgente. Então, 3 dias de jejum, né? Para Deus vir com a resposta. Olha lá, se você precisa de entender, às vezes lá dentro de você, olha o que Deus está me dando. Às vezes lá dentro de você tem algo que não está encaixando. Tem um certo incômodo numa situação. Isso pode ser uma revelação de Deus. Pode ser um incômodo do Espírito Santo, querendo te trazer uma revelação de algo que está oculto, sabe? Ou então Deus pode estar querendo tratar a sua alma para o novo tempo que Ele vai trazer para você. Como que eu vou saber o que Deus está querendo fazer na minha vida? O que Deus está falando comigo? Eu preciso passar um tempo de jejum. Por quê? Jejum vai mortificar a carne e vai me deixar mais fortalecido espiritualmente. Na sequência aqui, a Bíblia diz que quando Daniel lhe recebeu, escute bem, enquanto Daniel começa a receber, agora já no versículo 19, diz que um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E o que me chama a atenção é que enquanto esse homem falava comigo, ele disse, enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Você está vendo? Escute bem. Escute bem. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, pessoas que estão em decisões muito importantes, decisões cruciais na sua vida. São dias difíceis. E você está falando, onde está Deus na situação? Pois batalhas espirituais, situações que se apresentam diante de nós. Existem algumas situações que nós vamos precisar entender que existem obstáculos invisíveis. E Deus já deu a ferramenta para vencer isso. Qual que é a ferramenta? Oração e jejum. Você está vendo? Então tira algo que você gosta muito de comer, por exemplo, por 21 dias. A coisa está séria mesmo? 21 dias é de jejum para receber revelação. E aí Deus vai revelar para você como você tem que agir, como você tem que fazer numa situação. Você vai ver Deus abençoando você com uma mensagem específica, com a mensagem especial que Ele tem para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Você sabia disso? E Deus quer o melhor para você e para os seus filhos. Eu sei que Deus, você servir a Deus, a gente passa por muitos momentos difíceis. Por quê? Olha o que diz aqui, Marcos 10, versículo 30, né? Fala sobre uma recompensa que nós temos aqui na terra, uma honra de Deus que nós temos aqui na terra. Mas também fala que nós teremos o quê? Perseguições. Então, se você está andando com Deus, é natural você ter alguma perseguição. Porém, Deus está do nosso lado, né? Deus, Ele está lutando por nós e Deus já tem a saída. Olha o que diz aqui, Marcos 10, versículo... Vamos ler a partir do 29 e nós vamos orar. Marcos 10 e 29, olha lá. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa,
irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, olha lá, com perseguições, e na era futura, a vida eterna. Então, Deus sim tem uma vida abundante aqui na terra, mas muitas vezes algumas maldições, alguns ciclos geracionais precisam ser quebrados. Em 2017 ou 2018, Deus me deu uma palavra, né? Deus deu uma palavra específica para mim. Ele também, junto com aquela palavra principal, ele deu uma segunda palavra. Qual que era a segunda palavra? Era falando sobre a importância das gerações. Então, para Deus, tem uma importância nas gerações da família. E no mundo espiritual, também tem a importância das gerações da família. Então, se algo aconteceu na geração passada, e foi algo ruim, foi uma maldição, ela precisa ser quebrada através do seu relacionamento com Deus, de uma vida de obediência na palavra, para o inimigo não ter mais espaço para te acusar. Então você fica diante de Deus, e Deus ele precisa te santificar cada vez mais, para quê? Para o inimigo não ter acusação, não ter ocasião para te acusar. Você está vendo? Então você veio para Jesus, você já é salvo, seu espírito foi salvo, agora a nossa alma está em um processo de salvação. Então, Deus precisa cada vez mais, nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo nos transformar, e à medida que nós somos transformados, e Deus vai sendo gracioso conosco nesse processo de transformação, uma maldição geracional vai sendo quebrada. Algo espiritual que afetava sua maneira de viver, afetava até seu comportamento, isso aí vai sendo transformado. Você está vendo? Eu quero profetizar a vida abundante de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo que o inimigo aqui está querendo atrapalhar pessoas de desfrutar de uma bênção. Ele está querendo atrapalhar você de viver o tempo da resposta, o tempo da bênção de Deus. Mas ele não vai atrapalhar, não. Porém, muitos que estão aqui precisam passar um tempo de oração e de jejum. Você está vendo? Para vencer obstáculos invisíveis e você ter o discernimento do que está acontecendo na sua vida aí. Você ter o discernimento do que está acontecendo no mundo espiritual. Você está vendo? Deus traz alguém aqui para dar essa orientação divina, essa palavra do céu. Você precisa entender que existem obstáculos espirituais e você precisa entrar em batalha espiritual mesmo, tirar um período de jejum para a resposta de Deus descer, né? Olha, vamos ler de novo aqui e nós vamos orar. Olha lá, ó. Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé porque fui enviado para falar com você, né? Enquanto ele falava comigo, eu pus-me de pé tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. E foi por causa dessas palavras que eu vim. E aí ele fala que teve o quê? Obstáculos espirituais. Você está vendo? Na verdade aqui a Bíblia fala que foi um homem, né? Um homem que falava com ele. Ok, vamos orar? Eu vi o Senhor dizendo aqui, que, vou enfatizar, não é que você nasceu para sofrer, olha aí, ó. É que você precisa de uma palavra de Deus, sabe? Nesse mundo nós teremos aflições, ok? Né? Nesse mundo nós estamos de passagem, nós estamos aqui com uma missão. Nós não vamos abandonar a nossa vida, não. Nós vamos viver o que é não abandonar a nossa vida. Nós vamos viver o propósito de Deus para nós. Mas eu vi o Senhor dizendo aqui, ó, tem pessoas que estão falando assim: eu acho que nasci para sofrer. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Você não nasceu para sofrer coisa nenhuma, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
Você lembra que Jesus falou isso aí? E o que acontece? Os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. E se é para você enfrentar, é porque Deus quer que você seja um vencedor. Deus quer que você seja um vencedor enquanto você está nessa breve passagem aqui na Terra. O que é o tempo aqui nessa Terra comparado à eternidade? Né? Não pode se comparar. Agora, se Deus te enviou aqui para a Terra, é porque Ele tem algum propósito. É porque Ele tem algo maior. É porque Ele tem uma missão. Sabe? Nem que seja você cuidar dos seus filhos, que isso já é uma grande missão. Mas eu creio que Deus tem algo a mais para a sua vida. Se você está aqui e Deus quer revelar, trazer uma resposta. Quando você tem uma palavra de Deus é diferente. Então, fique essa orientação para você. Tira um período de jejum. E você vai ver o que Deus vai fazer. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te agradeço agora porque Tu és bom. Pai, Tu és maravilhoso. Pai, dê forças agora. Enquanto cada um aqui ouve essas palavras, Pai, libere agora o Seu poder. Renova as forças. Pai, eu peço que o Senhor venha trabalhar no mundo espiritual em favor de cada um que está aqui. Eu quero fazer essa oração específica agora para esse fortalecimento espiritual. A tua palavra diz que o Senhor tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Pai, o Senhor sustenta tudo, o Senhor sustenta a nossa vida. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira especial, de uma maneira poderosa agora, entrar com providência, entrar com resposta e dar livramentos, Pai, livramentos. Eu peço que o Senhor libere a mensagem agora em favor de cada vida. Eu peço que o Senhor libere a força, a proteção, em nome de Jesus, sobre cada um. Livra pessoas aqui de tomarem decisões fora da sua vontade, decisões precipitadas. Eu oro por esse livramento agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vou declarar o Salmo 91 como o Senhor tem nos direcionado. E eu vou fazer uma última oração. Se você tem o seu pedido de oração, coloque o seu pedido de oração aqui agora. Eu vou orar para Deus revelar. Para Deus revelar o oculto e escondido. E Deus revelar o que Ele tem na sua vida. E não deixar você perder de viver o propósito de Deus para você. Você está vendo? É coisa séria. Olha lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Uma palavra de Deus pode te dar um livramento. Entre em um período de jejum e não negligencia, porque o jejum vai te deixar mais fortalecido no espírito, mais sensível às coisas espirituais. E você vai poder aí tomar uma decisão dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus para você, desde o ventre da sua mãe. Deus já estabeleceu um propósito. Deus já escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Deus tem um propósito. Abra os seus olhos espirituais. Não saia atropelando, tomando decisão emocional, não. Mas busca o direcionamento de Deus. E Deus, você é muito amado por Deus. Você é muito amada por Deus. Deus vai vir com a resposta em seu favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu oro agora por cada pedido de oração. E oro para que o Senhor venha revelar o oculto e escondido e revelar a sua vontade sobre a vida de cada um que está aqui agora.
sobre a vida de cada um que está recebendo também intercessão. Você que está orando por alguém, essa oração agora está alcançando a vida de alguém que você tem orado. E Deus está vindo com a resposta, Deus está vindo com poder, com autoridade, em favor da sua casa, da sua família, e em favor de alguém que você tem orado. Olha como você está sentindo o poder de Deus aí. Ó, tem gente aqui que está todo arrepiado, não sabe por quê. Por quê? Porque o poder de Deus está te tocando, e Deus está falando, você veio aqui orar por alguém, e Deus gostou. Você quer ver uma coisa que Deus gosta, e que eu também fico impactado. Quando uma pessoa está buscando por outra pessoa. Teve alguém que veio esses tempos, falou assim, eu quero oração, mas não é por mim, eu quero oração por tal pessoa. E veio pedir oração por outra pessoa. Aquilo na hora o Espírito Santo me chamou a atenção. Isso é especial. É isso, gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Aqui na descrição tem as formas de você adquirir o nosso livro e também de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro, então. Vou mostrar nosso livro aqui, olha lá. Nesse livro eu falo como você venceu gigantes internos e externos e viveu o propósito de Deus para a sua vida. Compartilha essa oração com alguém e até lá. Até nosso próximo encontro.